Olá, pessoal! Estamos começando mais um Marca Texto, o programa que coloca o marketing em destaque. Eu sou a Kátia Limberger, estrategista de marketing e fundadora da Oliva Consultoria. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que muitas pessoas evitam assumir. Você é uma marca, mesmo que você não queira. Porque independente de ter um site, de ter uma rede social, as pessoas já têm percepção sobre você, mesmo que você não queira. Para falar desse tema, eu trouxe uma parceira minha aqui, que vocês vão inclusive ver muito por aqui. Mas antes disso, de apresentar ela, eu queria fazer um agradecimento especial aos nossos parceiros. A Oliva Consultoria em Marketing e Estratégia e a Colheita Mentoria especializada em direcionamento de carreiras e negócios. Vamos ao nosso convidado? Para essa conversa, eu recebo novamente a Baíra Machado, que com mais de 15 anos de experiência em branding, comunicação e growth, construiu uma carreira transitando entre grandes empresas e startups de crescimento acelerado. Atualmente, ela é Product Marketing Manager na Watch, com foco em transformar narrativas de marca e produto em construção de autoridade, percepção de valor e resultado para o negócio. Seja bem-vinda novamente ao Marca Texto, Baíra. Obrigada, adorei, segundo episódio. Vamos começar então batendo esse nosso papo aqui de falar sobre as pessoas serem marcas, pessoas, negócios, marcas, serem marcas mesmo que elas não queiram. Na tua visão, todo profissional é uma marca ou isso é um exagero do marketing? Acho que não é um exagero, mas é uma simplificação, né? A gente sabe que a marca, ela não é aquilo que a gente comunica, mas é aquilo que os outros estão entendendo. Então, se a gente está comunicando, mesmo que a gente não queira ser percebido como uma marca, a gente está sendo percebido, né? Nosso público está tendo alguma visão. Então, acho que essa escolha não é uma escolha que a gente pode ter. A gente precisa acreditar que está sendo percebido e daí construir, né? A partir de um planejamento, como que a gente deseja ser percebido pelo público. Porque se a gente não olhar para isso, é como eu falei, né? Se a gente não cria, se a gente não faz essa estratégia do nosso posicionamento, se a gente não se posiciona da forma como a gente quer, as pessoas elas vão criar esse posicionamento por si próprias e às vezes pode ser nada daquilo que de fato tu é, ou que a tua empresa é, que a tua marca é, né? E quando alguém diz assim, eu não me preocupo com marca, o que isso revela? Pode revelar várias coisas. Tem empresas pequenas ainda, né, que não estão, de fato, num momento de se preocupar com marca. Então, eu já vi casos em startups, mas também em empreendedores menores, que ainda estão numa fase de testar produto, entender se, de fato, aquela solução está resolvendo a dor do público que eles planejavam. Então, nesses momentos, marketing pode ser uma distração mesmo, ou pode ser um investimento que não vai gerar resultado imediato. E essas empresas que estão começando agora precisam de caixa, né? Então, foco em vender, né? Então, se tiver que contratar uma pessoa, contrata um vendedor, não uma pessoa de marketing, eu acho, né? Opinião. Então, pode revelar isso, que é uma empresa ainda em crescimento. Pode revelar também uma pessoa que não tem entendimento do impacto de marketing, né? E daí é mais sério. Se é uma empresa que já está consolidada, que já tem um público, mas segue acreditando que não precisa construir marca, é provável que no médio e longo prazo essa empresa vá sofrer, né, por conta desse pensamento. Porque não pensar em marca, não planejar hoje como tu quer ser percebido, qual vai ser o movimento que tu vai fazer de expansão para o mercado, pode depois te custar lá na frente, né, o teu resultado de negócio. É bastante comum a gente ver, e realmente existem fases em que a gente não vai precisar, de fato, ali do marketing, né? Porque é tão pequeno, ainda tá naquele momento até de tu conhecer o que tá entregando, se aquilo, como tu falou, tá resolvendo uma dor. Então, nesses momentos, nessa fase, pessoal, às vezes não vale a pena mesmo, porque é só um esforço, é só dinheiro colocado ali, e isso não quer dizer que dali, depois do momento em que tiver essa clareza do produto, tô entregando, tô resolvendo uma dor, daqui a um pouco vai ter que começar a olhar para isso, né? Mas existem fases, momentos que daqui a um pouco não precisa. E o que realmente sustenta uma marca ao longo do tempo? Em uma palavra, coerência. Né? Em duas, coerência e consistência. Então, acho que ao longo do tempo, a marca vai expandindo as narrativas, né? Então, vai contando novas histórias, sejam histórias de produto, histórias de marca, vai participando de eventos. Ela é muito viva, né? Eu acho isso maravilhoso.
Então, precisa ter uma coerência entre todas as histórias que a gente está contando em diferentes lugares. E precisa ter consistência, eu quero dizer, se eu quero ser percebido como, né, alguma coisa, essa coisa tem que estar presente, né, ao longo do tempo e de forma muito sustentável. Eu acho isso bem importante, assim, porque às vezes, até às vezes o modo, né, a gente tem vários canais em que as pessoas entram em contato, se não existe uma coerência de como a empresa se comunica, já se quebra alguma coisa ali no caminho. Se eu entro no site, eu vejo uma mensagem, entro nas redes sociais, eu vejo outra, já se quebra outra coisa no meio do caminho. E isso é o que a gente fala um pouco também, né, nesse fio condutor da coerência. E o que vai trazer isso é estratégia, é planejamento, é olhar para isso com mais cuidado e nesse longo prazo, né? E como a forma como alguém é percebido impacta preço, oportunidade e autoridade? Bom, percepção bem construída vira poder de escolha, né? Então, uma vez que tu construiu autoridade, construiu percepção de valor, tu vai garantir que quem tá te enxergando tá entrando em contato com aquilo que tu deseja. E isso, no fim do dia, é decisão de compra. E isso também diminui, por exemplo, elasticidade de preço. Então, uma empresa que conseguiu construir uma autoridade, ou mesmo uma pessoa, um profissional que é um profissional liberal, um advogado, um dentista, ou alguém que trabalha numa estética, se tu conseguiu construir antes essa percepção de valor, o teu preço ele fica, né, mais secundário na tomada de decisão. Então, acho que sim, é super importante. Eu costumo sempre falar muito isso, assim, é importante entender muito a diferença dessa percepção de valor e preço. Se tu não tem, de fato, essa percepção de valor, gente, o teu preço, tu vai ser sempre daqui um pouco comparado por preço. E isso é muito ruim para o negócio, é muito ruim para tua marca mesmo. Então, é muito importante que quanto mais percepção de valor tenha, menos vai existir essa comparação. E aí, de fato, tu vai poder colocar um preço, porque as pessoas vão estar enxergando o valor do que tu está entregando. E quando alguém diz assim, eu não me preocupo com marca, o que de fato significa na prática isso? Eu acho que é um risco, porque se a pessoa não se preocupa com marca, como a gente falou no começo da conversa, as pessoas estão entendendo ou a pessoa ou a empresa como uma marca. Então, ela está delegando isso para o cliente, né? Que o cliente faça, né, o seu trabalho de me entender e me compreender. Então, acho que o mais responsável mesmo, o mais estratégico, é tu te preocupar com marca, não no nível da subjetividade, mas no nível prático de qual é o meu objetivo de negócio, como que construir uma marca vai me acelerar, me ajudar a chegar lá, e de forma daí do nível de planejamento, né, quais são os passos que eu preciso percorrer. Tudo isso é negócio, né? Marca não é uma coisa etérea, assim, que acontece, né? Às vezes o líder, a pessoa está na linha de frente, ela acha que marca é uma coisa, é perfumaria, né? E não, a marca, ela é um momento, o pensar marca, é um momento de pausa, para daí com isso construído, ir para o dia a dia, ir para a ação de fato, para que isso aconteça de forma mais sustentável, mais garantida. É bem importante, né? Eu acho essa questão de, às vezes as pessoas... eu sou um cirurgião plástico, eu sou um dentista, tenho meu consultório, sou um advogado, tenho meu escritório. As pessoas acabam não se enxergando, às vezes, como uma marca. Às vezes, para empresas, um negócio, às vezes, é mais fácil ele se enxergar. Mas tudo isso que a gente fala, ela se aplica tanto para o negócio, quanto para, digamos, profissionais que são mais liberais e que têm o seu consultório, né, Baíra? Porque a gente tem... Eu posso ser o cirurgião plástico, posso ser a dentista, posso ser a advogada, mas no fim das contas eu tenho um consultório que é o meu negócio e eu acabo sendo também a marca. Então, as coisas elas se conectam, não são coisas separadas, né? Eu costumo brincar que não existe isso, a minha marca pessoal somos marca. Acaba que tudo isso envolve, vai se conectar. Tu usar o marketing nesse momento, ele vai se conectar com o que tu quer para o teu negócio. Por mais que seja o consultório, ou por mais que seja o teu escritório, isso se conecta, né, com uma questão de negócio mesmo e usar o marketing também para isso, né? Super. Eu tenho um caso bem legal, uma amigona minha,
que ela tem um espaço de beleza, de estética, e ela não tem formação em marketing, ela não tem equipe de marketing com ela, mas ela é tão cuidadosa com os detalhes. Tu entra no espaço, o cheiro foi pensado, as cores foram pensadas, a temperatura foi pensada, né? Tu vai fazer um procedimento, tem um hobbyzinho para tu colocar, assim, 2 para tu escolher, inclusive. Então, ela... A todo momento, ela está oferecendo experiência de marca para cliente dela que vai lá nesse espaço. Ela talvez não esteja chamando isso de experiência de marca, mas para quem vai e sai com uma percepção super positiva e depois vai indicar para as amigas, isso foi uma experiência de marca. E essa confusão que às vezes existe, né? Porque tudo isso também envolve essa, como tu falou, experiência de marca, e isso faz parte também do marketing. Então, a gente não pode separar 100% as coisas. Assim como é a experiência daqui a pouco com que a pessoa tá indo ali nessa estética, vendo, né? Recebendo roupão, se sentindo acolhida, é quando acontece numa empresa que tem um atendimento ou um pós-atendimento, né? Na hora de, estragou o meu produto, como que ela vai ser recebida, né? Na hora que ela vai entrar em contato para resolverem o problema dela, como que ela vai ser atendida, ou na hora que ela for na loja, ou na hora que ela entrar em contato no chat. Então, tudo isso acaba envolvendo percepção de marca, e às vezes as pessoas não conectam esses pontos, né? Marca é algo que se constrói ou que se administra? Os dois. Essa é a resposta, né? Se constrói no começo, quando nada existe, é legal fazer um penso. Então, também pegar no meio do caminho a marca e só sair administrando é um risco. Então, idealmente, tu constrói a marca a partir de uma necessidade que tu tem de negócio, aquilo que a gente falou, né? Então, que objetivo de negócio eu tenho, tanto financeiramente como de crescimento. E a partir disso, a partir de uma marca estruturada, se administra, né? Os canais que eu estou presente, que movimentos eu venho fazendo, tanto de comunicação como de parcerias. Então, acho que sim, as duas coisas e o tempo todo. É o tempo todo, né? E é muito isso, assim. Tudo que a gente vai fazer que envolve estar a marca junto, às vezes até... pensando assim, às vezes até a liderança de uma empresa que fala em nome da empresa... ele pode não trabalhar, digamos, a imagem dele, mas ele tá falando pela marca da empresa, e isso também pode impactar a marca. Então, tudo acaba sendo entra dentro dessa percepção, né? E precisa olhar, por isso que eu sempre falo muito do todo. A gente olhar o todo, porque às vezes a gente não enxerga que isso pode ser um ponto ali que pode gerar um problema grave de reputação para a marca, né? E o posicionamento, ele limita ou ele fortalece oportunidades? Legal. É um pensamento bem recorrente, né? Eu acho que, de forma geral, ele justamente fortalece porque limita. Então, uma vez que o posicionamento foi definido, né? Todas as outras opções foram descartadas e tu tem um posicionamento. Então, parece limitante. Mas uma vez que tu conta as tuas histórias e tu te apresenta a partir dessa lógica, desse posicionamento específico, as pessoas te entendem, né? E as pessoas se conectam, porque elas, né, te entenderam. A gente realmente tem muito mais facilidade de absorver aquilo que a gente entendeu, que aquilo fez sentido e tocou na gente. Então, acho que é por aí. É ser muito mais certeiro, né? Ao invés de atirar para todos os lados, às vezes é isso. Às vezes as pessoas acham que precisa ir para todos os lados, e muitas vezes não é isso, né? O meu produto vende para todas as pessoas, mas eu preciso comunicar para todas as pessoas. Daqui um pouco não é isso, né? A gente tem que daqui um pouco voltar um pouco atrás e olhar que, não, vamos olhar para onde realmente eu quero ser mais certeiro e ir direto naquele público que eu comunico, porque às vezes o resultado vai ser, às vezes não, né? Assim, 100% às vezes o resultado acaba sendo muito mais certeiro, acaba tendo muito mais resultado do que atirar para todos os lados, né? E existe risco em tentar, isso entra inclusive exatamente no que a gente está falando agora, existe risco em tentar agradar todos os públicos? Sim, o risco justamente é não agradar ninguém, né? Acho que a gente fala muito disso, né? Tem alguns exemplos de mercados, vamos lá, farmácia, e-commerces, varejo, né? Que são, mesmo com um posicionamento específico, eles acabam tocando em muita gente. Então, vamos lá, Mercado Livre, por exemplo, né? Com certeza, Eles têm um posicionamento muito claro, muito específico, e eles trabalham para construir essa percepção de marca, de valor, de produto,
E acaba que muita gente se conecta com isso. Mas eles não têm um posicionamento genérico. Acho que isso é bem diferente também. Então, pensando, né? Mesmo, então, essa limitação do posicionamento, ela não vai te limitar no ponto de vista de, eu vou ser uma marca nichada. Não, né? Tu pode ser uma farmácia que fala com praticamente todos os públicos, mas por tu ter sido autêntica e contar a tua história ao te posicionar, mais gente te entendeu e quis se conectar contigo. Isso faz muito sentido. Por isso que o posicionamento ele é tão importante, né? E muito... acaba vendo muito as pessoas acharem que posicionamento engessa, que a estratégia engessa, que o planejamento engessa. E nada disso é verdade, é um grande mito, né? Nada disso engessa. A estratégia, sim, a gente precisa seguir por um tempo maior, mas um planejamento, ele vai mudar, ele vai ter os seus ajustes ao longo do tempo. Posicionamento, quando a gente pensa, né, na imagem da marca, a marca também amadurece ao longo do tempo, a marca se transforma ao longo do tempo, e é para isso que existe rebranding, gente, a gente faz, olha para a marca de novo, olha para como ela quer se comunicar de novo, porque assim como pessoas, para mim não existe diferença, tá? Somos todos marcas, não é marca pessoal ou marca de negócio, mas somos todos mutantes. Existem fases em que a gente se comunica de um jeito, existem mudanças no mundo que vão fazer a gente se comunicar de outras formas, e a gente precisa estar sempre olhando para isso, né, de alguma maneira. Olhando agora, para chegar um pouquinho mais para o final da nossa conversa. A gente vai para um momento onde eu vou fazer algumas afirmações, bem no estilo mito ou verdade. Eu quero te ouvir se merece ou não destaque, e pode explicar também brevemente por quê. Quem entrega um bom produto não precisa se preocupar com posicionamento. É mito. Acho que ter um bom produto é o básico, né? Todo mundo precisa ter. Posicionar ele, daí é ganhar escala, espaço. Faz muita diferença, né? Às vezes a gente não quer dizer que se eu tenho um bom produto que entrega, resolve, digamos, a minha dor, mas o meu atendimento é péssimo, toda a minha comunicação, ela é ruim, eu não consigo explicar para as pessoas qual é a dor que eu resolvo, já se perde muita coisa aí no caminho, né? Reputação se constrói sozinha ou com o tempo? Acho que o tempo é super importante para a construção da reputação, mas ela precisa ser intencional, né? Eu trabalho com digital há muito tempo, há muitos anos, mas eu ainda defendo muito o uso de algumas mídias bem tradicionais, dependendo do teu mercado, por exemplo, né? De forma intencional, usar uma mídia mais conservadora, como televisão, né? Ter uma boa parceria de marketing, de PR, para poder olhar também para oportunidades de posicionamento nesse sentido. Então, acho que sim. Acho que o tempo é fundamental, mas acho que precisa existir intencionalidade. A reputação, ela é uma coisa que a gente bem se constrói, né? Muito assim, com o tempo mesmo, né? Tem muito essa intenção mesmo de olhar... Cada negócio, é por isso que eu digo, né? Que cada negócio vai ter a sua necessidade. Tem negócios que realmente eles precisam estar só no digital. Mas a partir do momento, por exemplo, eu preciso ir para um evento. Ele já entra quase que num campo do offline, que a gente chama, né? Então, é as relações que eu vou criar naquele momento, é como eu vou estar posicionado, como eu vou apresentar minha marca nesse lugar, quais são os objetivos de eu estar naquele local. Então, não olhar só, às vezes eu quero só estar no digital. Tem marcas que realmente elas vão poder estar, mas o conjunto de tudo isso faz muita, muita diferença nessa construção de reputação, nessa construção de marca, né? Nessa construção de percepção. Posicionamento forte afasta oportunidades. De forma alguma. Eu acho que... Pelo menos eu tô entendendo por forte que ele é robusto, né? Que ele tem início, meio e fim, ele tá contando uma história. Ou às vezes até pode ser um posicionamento além de contar essa história, ou às vezes um posicionamento... Porque hoje a gente vive momentos em que tem muitas polaridades, digamos assim, né? Então, às vezes a pessoa fica com receio de se posicionar. E, claro,
sempre existe o risco. Mas também podemos encarar nesse sentido. O que tu pensa? Entendi. Eu acho que daí, nesse caso, o forte pra mim tá muito ligado com a autenticidade. Né? Então, como a gente se conecta de forma muito mais fácil com pessoas, e pessoas naturalmente são mais autênticas do que marcas, levar a autenticidade pra marca é um caminho muito, muito feliz. Então, de forma geral, marcas que têm opinião e que contam histórias com opinião, elas vão ser facilmente conectadas, mais facilmente conectadas. Aí entrar, claro, se eu vou ou não ter uma marca que fala de política, ter ou não uma marca que fala, se posiciona em conflitos como guerras, como eleições, como movimentos religiosos, aí é uma escolha, né? E acho que nenhuma marca precisa necessariamente também se posicionar nesses momentos. Isso também é legal. Tendo um posicionamento, tu entende se tu tem que entrar em algumas histórias ou não. Por exemplo, Dia Internacional do Orgulho, né? Será que eu preciso botar a bandeira, né, do orgulho no meu perfil? Sim ou não? Dia Internacional da Mulher, tem que pintar tudo de rosa? Tô brincando, não pinta de rosa. Promove a mulherada na tua empresa. Mas esses movimentos também, a partir de um posicionamento claro e né, forte nesse sentido, eles vão direcionando. Eu acho isso fundamental para conectar. Faz muita diferença, né? Às vezes, porque quando tem essa autenticidade, às vezes não é genuíno, né? De ser genuíno entra muito dentro dessa questão de autenticidade. Eu vou fazer isso só porque todo mundo faz, mas na verdade não é uma bandeira que tu levanta, não faz parte da cultura do teu negócio, ou não faz parte da tua cultura como pessoa, como profissional do teu consultório, do teu escritório. Então, isso é bem importante, gente. A gente precisa trazer o lado humano, mas não quer dizer que a gente tenha que perder a nossa essência e autenticidade nesses momentos. Então, não quer dizer que porque todo mundo fala sobre o Setembro Amarelo, que eu preciso falar também. Que fizeram sobre o Outubro Rosa, que eu preciso falar também. Isso é se posicionar. E isso não necessariamente é ruim. Muitas vezes é melhor, inclusive, para a tua marca. Porque falar de uma forma que não é genuína e que não é verdadeira é muito pior para tua reputação e para tua percepção de marca do que se aquilo realmente for verdadeiro, né? Toda exposição, ela é positiva? Não. Não. Acho que bem conectada com esse último tópico, né? Tem conversas que a gente não precisa ter, brigas que a gente não precisa comprar. Uma vez que a marca enfrente uma crise, claro, ela precisa se posicionar, né? Acho que isso é um detalhe importante, né? Uma vez que houve uma exposição negativa, né? Já aconteceu, a marca precisa abraçar isso e precisa se posicionar. Agora, ela não precisa correr atrás de exposições simplesmente pela exposição. E de novo, a gente volta ao assunto de marcas como pessoas ou como marcas, porque cancelamento em redes sociais hoje, gente, isso médicos enfrentam isso, advogados podem enfrentar isso, uma marca pode enfrentar isso por causa de um posicionamento ou uma interpretação ruim. Então, isso é inerente a todos os segmentos, a todas as marcas, como eu falei. Não é só para negócios que isso pode acontecer para todas as pessoas. E a nossa última aqui, marca é responsabilidade do marketing. Não é de todo mundo. Marketing, quando é compartilhado, esse papel na empresa, ele de fato constrói, né, essa conexão, assim. Então, a gente fala de momentos da verdade. Cada momento em que o cliente entra em contato com o teu produto, com a tua equipe de atendimento, com o teu site, ele está tendo uma experiência de marca. Então, todo mundo que, de alguma forma, conta a história ou se conecta com o cliente, está fazendo o marketing acontecer e está levando essa proposta de valor e esse posicionamento adiante. Então, acho super importante também a noção disso para que todo mundo, né, vista essa camisa também, assim, e conte as histórias de forma adequada. É por isso que é muito importante essa questão, às vezes, até da cultura, né? Ou, às vezes, de explicar para... Olha, tem que cuidar o que coloca, tem que não é limitar e não é querer calar as pessoas, mas às vezes esses pequenos cuidados a gente precisa ter quando a gente fala em nome de uma marca ou quando a gente mesmo é a marca, porque pode ser mal interpretado. Então, quando a gente tem esse posicionamento, essa clareza, essa consistência, faz muita diferença, né? Quero te agradecer
por estar novamente aqui. Vocês vão ver muito a Baíra por aqui, gente, porque ela tem muito conteúdo para trazer para gente. E aos nossos parceiros, novamente, a Oliva Consultoria em Marketing, Estratégia e a Colheita, mentoria especializada em direcionamento de carreiras e negócios. Quer deixar algum recado final para os convidados, para os nossos espectadores? Deixar os teus contatos? Só agradecer, foi ótimo bater o papo contigo, assunto super importante para todo mundo, né? Cada vez mais, ainda mais em tempos de tecnologia e de IA, a gente ter bons parceiros que pensam como se comunica e como se conecta, né? É essencial. Meu contato é Baíra, no LinkedIn, Baíra Machado. Estou lá disponível para, né, qualquer conversa e troca, eu adoro. Que bom, fico feliz. Esse foi mais um Marca Texto, pessoal, o programa que coloca o marketing em destaque. Vocês vão ver novos episódios toda semana no RS Play TV, no YouTube e no Spotify. E vocês também me encontram no Instagram, no @KatiaLimberger ou no @mkt.oliva. Até a próxima!